Olá, então vamos lá, a nossa nona aula. Estamos se aproximando aí do fim desse curso, né? Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Mas ainda vou trazer algumas informações aí para vocês. Vamos organizar algumas coisinhas aí. Mas nessa aula eu quero continuar com a ideia da filosofia cristã, mas aqui trazendo um pouco para esse contexto de terapia, então da experiência diária, né, que eu tenho como terapeuta, trazer para você aí uma reflexão de como existe muita psicologia na filosofia cristã. Então, na aula passada eu falei de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Hoje eu quero trazer um pouco a noção dos 7 pecados capitais e como isso tem a ver com a nossa vida. Então, no momento que a gente vive hoje, né, para as pessoas que não são religiosas, é como se isso fosse uma balela, como se isso não tivesse valor nenhum de reflexão. E, de novo, não é pela dogmática, não é apenas pela religião, mas é a partir do que a gente pode extrair de filosofia, de conhecimento psicológico a partir dessas noções cristãs. Então, tem muita validade. Eu vou falar um pouquinho como que hoje muitos terapeutas concebem o sofrimento psíquico, e aí eu vou trazer dentro da filosofia cristã como seria mais bem pensado isso, como a gente pode aproveitar melhor essas noções. Então, assim, para começar, né? Então, por exemplo, a psicanálise, eu comentei de psicanálise com vocês, né? Foram 2 aulas de psicanálise e eu comentei nessas aulas que a psicanálise é muito boa para investigar o patológico. Então, o sujeito neurótico, ele é muito bem investigado pela psicanálise. Só que, o que é interessante, a saída desse sujeito neurótico não encontra saída na psicanálise. Porque a ideia é o seguinte, né? Deixa eu tentar trazer para você aí de uma forma mais simples, mas que fique claro para você. E se você já fez terapia, se você já passou por esse processo de psicanálise, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. É, o psicanalista, né, ou então o psicólogo que pensa a clínica psicológica a partir da psicanálise, ele tem a seguinte noção teórica do sofrimento psíquico. O ser humano sofre porque ele é um sujeito de cultura, que ele tem que viver com outras pessoas e com isso ele abre mão dos seus desejos. E aí a gente chama de castração, né? Castração simbólica do seu desejo. Isso retorna como sintoma neurótico. Eu comentei isso na aula com vocês e vou trabalhar um pouco essa perspectiva aqui, mas direcionando para a compreensão da filosofia cristã e os 7 pecados capitais. Que interessante essa noção. Perceba o seguinte, então, quando o sujeito chega, né, num consultório de psicanalista, ele vai falar do seu sofrimento e aí o analista vai tentar entender o seguinte, aonde que o desejo e a busca de prazer não está sendo realizada desse sujeito e com isso retorna como sintoma neurótico, como mal-estar e sofrimento. Essa noção ela é perigosa porque ela inverte aqui a noção ontológica do ser humano. Então, a nossa razão, a nossa capacidade de conhecer aquilo que é bom, belo e verdadeiro é apenas um artifício cultural que não tem muito valor. O que tem valor mesmo são as nossas paixões. Então, o ser humano feliz é o ser humano que goza dos seus prazeres sem os limites colocados pela cultura. Então, quanto mais analisada é uma pessoa, se espera que ela consiga viver cada vez mais os seus desejos. E aí, então, isso não gera sintoma neurótico e sim realização de desejo na realidade. Qual que é o problema disso? Quando a gente tem essa visão humana, a gente estimula uma noção de ser humano muito egoísta, então o ser humano que vive pela busca dos seus prazeres. Isso é uma visão romântica de ser humano, e aí a gente retoma Rousseau, né, que vai falar então que o ser humano é bom por natureza, o que o corrompe é a sociedade, então o ser humano feliz é aquele que não é educado, né? Então o melhor que seja é que não seja educado, ou seja, que não passa por esse processo de neurotização do seu desejo. Então, olha que problemático a noção da psicanálise, né? A psicanálise é um instrumento fabuloso, Freud foi genial, Lacan nem tanto, perigosíssimo, mas ela auxilia muito o terapeuta, mas a visão de homem antropológica, a filosofia por trás dela é muito problemática porque inverte a relação aqui, inverte a ordem, a hierarquia das coisas. Então, voltando que o animal racional, que é o ser humano, ele precisa de ordem na sua vida para viver bem. Então, Aristóteles, né, sem a filosofia cristã, ele ali como filósofo, a razão natural pensando, ele vai colocar, de novo, o ser humano tem como finalidade a felicidade, encontrar a felicidade na vida. Mas essa felicidade não vem de qualquer maneira.
para que a gente possa ser verdadeiramente feliz, nós precisamos estar encaixados, harmonizados com o todo, com o cosmos. Então, o ser humano buscando ordenar as suas paixões inferiores, ele ascende a um lugar de maturidade, de deliberação, de racionalidade, de conhecer a verdade das coisas, e quando ele se ordena a esse conhecer, então ele está no estado de eudaimonia, ou seja, no estado de felicidade. Esse curso pretende sim estimular você a pensar como chegar nesse estado de eudaimonia. E na última aula eu quero falar com você como então organizar sua rotina, como pensar os seus hábitos, comportamentos e crenças, e aí aquela promessa, né, do início de trazer algo mais prático, então direcionar o seu esforço, com certeza isso vai acontecer. Falei desse aspecto todo teórico para a gente chegar nos 7 pecados capitais. Então olha que interessante. Nesse processo todo de psicoterapia, eu percebo que quanto mais educada é uma pessoa, e educada não quer dizer só erudição, conhece as artes, conhece filosofia, essa coisa acadêmica, não, isso não é educação. Isso é um aspecto da educação. A questão mais profunda da educação é: você consegue se autodominar? Você consegue controlar os seus impulsos? Você consegue direcionar a sua ação para algo de mais longo alcance? Você consegue sublimar as suas práticas? Você consegue organizar de forma adequada em que momento que a busca por prazer tem que acontecer, em que momento que a frustração do prazer tem que acontecer. Então, a maior tarefa do ser humano, e aí uma psicologia madura, então um ser humano maduro que alcançou a sua maturidade, não está atrelado só ao seu tempo de vida, mas o quanto ele é maduro para compreender a vida. E isso passa muito por compreender a frustração que ele sofre e, com isso, não enrijecer, mas sim entender como se organizar a partir dessas frustrações, como dar respostas mais inteligentes, mais ponderadas, mais temperadas, mais equilibradas. Então, o ser humano maduro, ele está no seu autodomínio. Uma pessoa madura, então, domina os seus impulsos, os seus instintos agressivos, sexuais, infantis, e consegue então colocar no lugar adequado cada uma das coisas na sua vida. Perfeito? Então, para falar dos 7 pecados capitais, eu quero fazer a seguinte correlação aqui. Dentro desses 7 pecados, eu quero que você pense o que te pega mais para você perceber o peso disso na sua vida, como isso desordena a sua vida. Então, falando de filosofia cristã, né, um entendimento do ser humano, nós somos seres em potência, e aqui a gente remete à noção aristotélica de potência, só que essa potência da nossa alma, ela precisa se atualizar na realidade em ato. Então, perceba o seguinte, hoje o nosso tempo, né, muita procrastinação. Quando você está procrastinando na vida, é uma potência de realização que está ali, mas ela está guardada. E você procrastina porque você está preso em estímulos baratos, superficiais, que estão te viciando em coisas fáceis e práticas, e você não consegue fazer algo mais árduo, mais difícil, mais a longo prazo, que exija de você disciplina, dedicação e reta vontade. Você não consegue se sacrificar um pouco no seu prazer, no seu desejo, para alcançar algo maior. Então, a procrastinação é exatamente isso. A sua potência está sendo minada, está sendo acabada, está sendo suprimida, está sendo sufocada pelos seus comportamentos viciosos. Então, os 7 pecados capitais, podemos pensar que são 7 tipos de vício, e aí eu quero falar como que cada um deles te leva a um lugar ruim e como que a correção por uma virtude que contrabalanceie esse vício te traz um lugar de maior ordem, de maior harmonia, de maior bem-estar. Então tem muita aplicabilidade psicológica isso, e Santo Agostinho falou disso muito bem, Santo Tomás também. Então esses grandes filósofos, né, cristãos, sobretudo católicos, né, trouxeram essa noção psicológica. E só para fazer uma referência aqui, né, um psicanalista atual, assim, do século XX, o Erich Fromm, ele fala que é possível que tenha muito mais psicologia em Santo Tomás de Aquino do que em toda a tradição moderna de psicologia. Então, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade não chega aos pés do que Santo Tomás elaborou de psicologia nos seus tratados. Então, mas isso é uma investigação, é só uma seta. Se você for estudante dessa área, vai atrás dessa seta. Mas vamos lá então, vamos entrar nos 7 pecados e por que é tão importante pensar nisso de uma forma prática na sua vida. Então, o primeiro pecado que eu quero trazer para você é a noção de soberba. Então, o que é a soberba, né?
é aquele sujeito, então, que se auto-idolatra, aquele sujeito, então, orgulhoso dos seus feitos, aquele sujeito que se engana da sua grandiosidade. Então, a soberba, né? Eu não sou humilde, eu não tenho a humildade de aceitar minhas falhas, as minhas fraquezas, eu me acho a melhor pessoa do mundo, eu me posiciono de uma maneira arrogante, estúpida, porque eu acho que eu estou com razão o tempo todo. Então, a soberba, ele é a origem de todos os pecados. E aqui entra uma noção metafísica, teológica. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, que a gente vai dar uma volta aqui, mas dentro da noção cristã é o seguinte: só existe o mal no mundo porque Lúcifer, que é conhecido, né, como o diabo, como o demônio, ele é um anjo caído. Esse anjo caído, ele caiu pela soberba. Ele não suportou as ordens, a obediência, a direção de Deus Pai. Ele não aceitou e ele se rebela. Nesse rebelar-se, Lúcifer era o anjo mais belo, né, da criação, ele decai e se corrompe ao ponto de ser a própria manifestação do mal. Então, o primeiro pecado, e que traz todos os outros, é a soberba. Então, quando nós nos achamos muito nós somos os donos da nossa vida, nós não precisamos de ninguém e de nada, e isso também recai sobre nós, não precisamos de Deus. Então, perceba a filosofia moderna contemporânea, né? Então, naquela fala que eu coloquei para vocês, a morte de Deus, né? Que é uma coisa de Nietzsche. Perceba a soberba, no sentido assim, não há um criador, não precisamos de um criador, não precisamos de um ordenador geral da vida. Eu faço a vida pelas minhas próprias forças. Então, a pessoa que vive dessa maneira, né, que não tem humildade para reconhecer a sua dependência com as relações humanas, com muitas coisas que a nossa vida depende, ninguém vive sozinho, isolado, é sempre uma questão de dependência em nível transcendente, metafísico maior, isso remete a Deus. Nós não somos os fazedores da nossa própria vida, uma causa anterior nos antecede, né? Então, mas entra aqui numa questão muito filosófica, enfim. Então, a primeira questão, a soberba, né? Então, o desprezo dos outros e de Deus, que leva à auto-idolatria. Isso é muito problemático, né? Então, cria o isolamento da pessoa, a arrogância e a incapacidade de reconhecer os limites. Você vive isso. Então, se você vive isso, perceba, eu estou descrevendo uma psicologia, né? Uma psique. E a partir do primeiro pecado, a origem de todos os pecados, que é a soberba. Então, qual é a virtude corretiva desse tipo de pecado, né? Esse vício que se habituou, né? Essa questão da soberba que se tornou um hábito vicioso? É praticar a humildade que Cristo tanto nos ensina, né? Que reconhece a verdade sobre si mesmo, das suas fraquezas e da sua total dependência de Deus. Quando você começa a perceber isso, naturalmente essa soberba vai abaixando e você percebe, nossa, eu não sou tão bom assim, não sou tão legal assim. Se não for pela graça de Deus, se não for pelo esforço de buscar aquilo que agrada a Deus, eu sou uma desgraça. Beleza? Então, a soberba, cuidado com a soberba. O segundo pecado aí, né, é a avareza. Então, a avareza é o apego desordenado aos bens materiais, né? Então, quantas pessoas você não conhece que tem amor ao dinheiro? E assim, dinheiro não é ruim, claro que não, mas a questão é o apego ao dinheiro. Então, quando a pessoa coloca o dinheiro como finalidade da vida, e aí o que eu quero dizer com isso, né? Quantas pessoas não conseguem ter um bom relacionamento amoroso, um bom relacionamento com seus pares, mas está cheio de dinheiro no bolso. Isso é um problema, e aí remete a essa avareza que eu me banco na vida, eu me sustento, geralmente está com a soberba associada, né? Tem muita falta de humildade. Eu me sustento frente à vida a partir do meu recurso material. Isso vai gerar uma ansiedade generalizada, porque a pessoa não conta com mais nada, ela é muito egoísta, ela é muito vaidosa e isso é muito problema. Então, a avareza e não esse apego excessivo pelos bens materiais, né, geralmente gera então a exploração do próximo, a exploração de si mesmo, né, a insensibilidade à miséria alheia e a escravidão frente aos recursos materiais. Então, de novo, dinheiro é bom, mas ele não é finalidade da vida humana. Ninguém nasceu para ficar rico. Nós nascemos para nos educarmos, para encontrar a sabedoria, para nos autodominarmos, que em última instância, como estou falando de filosofia cristã, nascemos para ser santos. Esse é o maior bem que o ser humano pode buscar em si mesmo e o dinheiro pode ser um meio para isso, mas nunca a finalidade, tá certo? Então, avareza, cuidado com a avareza, isso gera um processo de ansiedade, de apego muito complicado que paralisa a pessoa. Se a pessoa não consegue
aproveitar a vida, desfrutar da vida, perceber a vida para além do recurso material, para além do que ela pode desfrutar enquanto materialidade, ela vai ter uma psicologia muito problemática, tá certo? O terceiro pecado aqui é a luxúria, né? Então, a luxúria é a busca desenfreada pelo gozo sexual. Então, isso escraviza a pessoa aos prazeres do corpo, né? Enfraquece sua capacidade de pensamento, corrompe relacionamento amoroso e reduz sempre as relações a algo objetal, a algo do objeto. Então, se você me dá prazer, você é bem-vindo. Se você não dá prazer, eu te mando embora. Então, voltando aqui à segunda aula, que foi aquela noção da modernidade líquida e da ideia do Tinder. Perceba a problemática disso. A luxúria é o prazer sexual desenfreado. E, de novo, o prazer sexual não é ruim em si mesmo. O problema dele é quando ele está fora da reta ordem. Então, ele pode gerar solidão, vazio interior e a destruição de relações verdadeiras, porque o amor verdadeiro, ele não é só prazer e paixão sexual. O amor verdadeiro é quando você começa a renunciar o seu egoísmo, o seu desejo sexual em nome do outro. Então, as relações amorosas que sobrevivem, elas passam por uma virtude que é a castidade. Então, olha que interessante, né? O santo, o leigo, que não tem uma relação amorosa e quer santificar a sua vida, ele busca a virtude da castidade, que seria o celibato, beleza? Mas, olha que interessante isso. Um relacionamento amoroso, um casamento fecundo, profundo, bonito, honesto, seguro, verdadeiro, ele é um casamento casto. O que eu quero dizer com isso? É onde os parceiros não se traem. E aí é algo hoje até incomum, né? Você fala assim, Gabriel, mas será que é possível, né? A gente está... Essa loucura toda que a gente vê no mundo, será que você não está falando uma ilusão? Eu falo para vocês, não, não é uma ilusão, é um esforço, é um exercício espiritual, é uma busca. Então, quando o casal compreende essa virtude da castidade, mesmo na relação amorosa, no casamento que tem sexo, ela é na devida ordem. Então, ela não excede, ela está ali dentro da relação conjugal. E quando isso acontece apenas ali, nós podemos falar que isso é um casamento casto. Então, quantas pessoas querem se relacionar amorosamente, mas não dão conta de ser castos, não dão conta da virtude da castidade na própria relação. Então, elas estão sempre buscando outros interesses, outras pessoas, outras paixões. Então, o nosso mundo contemporâneo é o que mais tem disso, né? Ao ponto das pessoas pensarem eu sou poligâmico, que sacanagem é essa? Eu sou poligâmico, que palhaçada é essa, né? Poligâmico é como se fosse, eu tenho várias maneiras de amar, eu tenho capacidade de amar várias pessoas. Isso é uma sacanagem, né? Isso é, eu quero transar com todo mundo, não é amor de verdade. O amor é uma renúncia, o amor é uma escolha. O amor, ele define essa pessoa e será com ela. E aí você vive esse relacionamento casto. Então, a luxúria é outro pecado que a gente cai muito, é uma coisa muito recorrente. E aí também o vício da pornografia, né? Quantos homens e mulheres também caem nisso, e aí a sua vida vai perdendo potência, você vai perdendo a capacidade de pensar a longo prazo, se esforçar a longo prazo. Então, a luxúria também é muito importante, essa correção. Ela também vai trazer muitas consequências negativas para o ser humano. E aí também uma ansiedade generalizada, uma desconfiança, né? Quantas pessoas promíscuas que estão por aí e falam, porque eu tenho muitos ciúmes, porque o outro me gera muitos ciúmes. Mas é claro, você não confia que você consegue renunciar. Como se você não consegue renunciar, o outro também não. Então, às vezes, muito dos ciúmes passa por esse lugar de projeção. Então, olha a psicanálise aqui de novo, né? Eu não dou conta de reter o meu desejo, eu não dou conta de apenas estar com aquele parceiro, com aquela parceira, eu traio e com isso eu tenho um medo generalizado que eu tenho quase uma certeza que o outro me trai. Isso é um processo de projeção, isso vem do pecado da luxúria, isso deforma a sua consciência, você não consegue compreender que outra forma de amar é possível, tá certo? Então, cuidado com isso. A ira, como o quarto pecado aí capital, e a consequência, né, da questão da ira na vida é sempre um desejo de vingança, sempre uma coisa violenta, é sempre rupturas de relacionamento, rancor e amargura. Então a vida está sempre conflituosa, dominada pelo ressentimento. Então a ira é um grande problema, né? Quantas pessoas aí você não conhece que são desordenadas na sua raiva? Então assim, não é fácil, né? Nós passamos por vários desafios no cotidiano, no relacionamento com o outro, na questão econômica, política. Quanta ira, quanto ressentimento, quanta raiva e ódio
as pessoas alimentam. Isso faz mal, porque isso gera uma vida muito conturbada internamente. As suas paixões ficam desordenadas o tempo todo. Tem pessoas que são viciadas na ira. Elas não conseguem estar equilibradas, elas não conseguem gerir as suas emoções. Então, a falta de inteligência emocional leva a uma constância de ira. Isso é um problema, né? Então, a virtude corretiva dela seria a mansidão, a paciência, né? Então, isso modera as suas paixões, isso ordena a sua energia interna. Então, você busca justiça, mas sem destruir a paz. Você busca a justiça oferecendo a outra fase, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou também. Então, sermos humildes e mansos de coração. Isso não quer dizer ser bobo, isso quer dizer ser justo e moderado. Então, não é que nós não vamos buscar a justiça das coisas, mas tem a maneira adequada de buscar a justiça. Nós somos seres de intelecto, nós somos seres de cultura, seres de lei. Então, é por aí, e não indo oferecendo dente por dente, olho por olho, né? Então, aquela coisa toda do passado. Não. É o ser humano maduro, o ser humano que entendeu toda essa relação, ele busca outras maneiras de buscar aquilo que é adequado, aquilo que é justo. Então não é uma questão de ser bobo, passivo. Não, não, não. É uma questão de como conseguir se impor de maneira adequada, ordenada, harmonizada. Então, aquelas pessoas que sofrem de ira, elas não conseguem se comunicar, elas não conseguem negociar. Então, vira sempre, é muito infernal. Então, também aí para você pensar o quanto que você é irado. O quinto pecado, a gula, né? E aí a consequência na vida é o desejo desordenado, né, da comida e da bebida. Isso leva à insensibilidade espiritual, à preguiça, doenças físicas e à incapacidade de moderar os seus prazeres imediatos para buscar bens maiores. Então, quantas pessoas não são gulosas, né? E é aquela coisa, né? Você come para viver ou você vive para comer? Então, nas frustrações, no desamparo, nas suas angústias, quantas compulsões não vão por esse caminho também? Então, eu diria que a gula e a luxúria são dois vícios mais recorrentes que tiram muita potência de ação, porque aí é um desvio onde a pessoa não dá conta de lidar com as suas frustrações, com as suas angústias, com as suas inseguranças e desloca isso por uma compulsão alimentar, sexual. Então, como moderar isso, né? A virtude corretiva é a temperança, então a sobriedade, né? A disciplina do apetite. Então, quando você consegue comer por necessidade e não só por prazer, ou então quando o sexo também entra nessa questão da temperança, você usa dessa força sexual de maneira adequada, temperante, no casal, ali o casamento, você consegue ordenar esse apetite. Então, esse prazer vem, só que de maneira adequada. Se você falta com ele ou se você cede, você vai ter um problema muito sério. Então, quantos problemas de desatenção, de desmotivação, de preguiça, associado a essa questão da gula. Então, nada como um bom jejum, né? E isso hoje mesmo a ciência, né? Então, saindo dessa discussão aqui teológica de pecado, mas como artigos de neurociência, de nutrição, de educação física falam sobre os benefícios do jejum. Então, olha que interessante, né? E não é à toa, porque o jejum te coloca numa situação de maior atividade, para que a gente possa aproveitar a produção de energia do alimento, nós gastamos energia processando aquele alimento. Então, quando é excessivo, o organismo da pessoa está sempre sobrecarregado com isso e nunca atenta, nunca pronta para outras ações. Então, a gula também é um problema aí que desordena a nossa natureza. E o sexto pecado, a inveja, né? Quantas pessoas não são invejosas? Então, é a tristeza, né? Pelo bem do outro. Você vê o outro bem, você vê o outro realizado e você não consegue se sentir feliz, e muitas vezes pode ser família, pode ser amigo. Isso aqui é um grande problema, né? Então, e hoje no nosso tempo, né, voltando de novo lá, ó, a coisa tecnológica e uma reflexão sociológica, nós estamos vivendo o tempo, a sociedade do espetáculo, né? Então, as redes sociais, elas mostram recortes da vida da pessoa, e muitas vezes aquilo é só uma montagem, não tem nada a ver com a realidade, e como você inveja aquilo, quanto ressentimento, né? Quanto mal você deseja para aquela pessoa, porque ela está vivendo algo que você não pode viver, ou ela está mentindo que está vivendo, que é pior ainda. Mas enfim, a inveja, né, ela gera então ressentimento, rivalidade, um ódio velado e a destruição dos laços comuns. Então a virtude corretiva é a caridade, é a benevolência. Então, quando você começa a se alegrar com o bem alheio, então você é uma pessoa mais madura,
você sabe como é difícil conquistar as coisas, como é difícil se harmonizar com o todo, e quando você encontra uma pessoa que está se realizando, que está conquistando, você, caramba, que admirável, né? Então até tem uma frase de internet aí que é aquela coisa, né? Quem treina, quem faz esforço, quem trabalha para enriquecer, quem se dá bem com as relações, nunca vai achar ruim uma pessoa que está começando a desenvolver essa habilidade. Muito pelo contrário, elas vão incentivar. Então, quem treina incentiva a outra pessoa que está chegando a treinar e não vai julgar, nossa, mas olha que pessoa medíocre, né? Não, não. Esse pensamento é de pessoas pequenas. Ah, que medíocre. Não, a pessoa está começando a se desenvolver. E eu sei como é árduo, como é difícil me desenvolver, e eu cheguei num certo grau dessa atividade, então deixa eu incentivar o outro que está começando. Então perceba essa caridade, essa benevolência com o processo do outro, mas porque você entende que não é fácil, o seu processo não foi fácil. Então a pessoa invejosa não consegue se desenvolver e está sempre numa relação de falta, de ressentimento com a conquista do outro. Isso é um grande problema, a sua vida também fica uma desgraça com isso, porque em vez de você procurar se entender, se desenvolver, essa ideia da potência, você desenvolver sua potência, você está sempre perdendo força nesse desvio da inveja, olhando para fora e comparando. E hoje a sociedade do espetáculo é uma desgraça para isso, tá certo? Então, e a última, né? O último pecado aí também muito problemático, a preguiça. Então, quando você tem um desgosto, né, um desinteresse pelas coisas espirituais, que você tem um desinteresse pelo esforço, você tem um desinteresse pela disciplina, uma vida de mais sacrifício, de mais trabalho, de mais estudo, e então essa preguiça, né, isso gera, então você vai lidar sempre com o tédio, com o desânimo, a fuga do dever e o vazio interior. Então, perceba que interessante, né? Se você é uma pessoa muito preguiçosa, então, nada na vida te estimula muito, nem o trabalho, nem o estudo, nem o exercício físico. Você só quer ficar naquela zona de conforto e prazerosa, né? E aquela coisa toda. Você está sempre se arrastando, você está sempre desanimado, você está sempre fugindo do seu dever, você está sempre num vazio interior. Tá certo? Então, a virtude corretiva é a diligência, a fortaleza. Então, é quando você começa a tomar posse da sua vida, né? Então, você persevera naquelas coisas que são mais difíceis, nas coisas mais espirituais, nos deveres cotidianos. Então, em vez de você levar uma vida desleixada, você começa a se impor, você começa a ter a força de, não, a cada dia eu levanto e realizo e disciplino e faço e vou. Isso, então, é trabalhar frente à preguiça. Tá certo? Então, esses são, né, os famosos 7 pecados capitais e na psicoterapia a gente percebe muito claro isso. Então, quando a pessoa vem relatar do seu sofrimento, né, como que o processo de educação da sua vontade, que remete a isso aqui que eu falei dos 7 pecados capitais, cada um vai, a gente tem os pecados de estimação, né, a gente costuma falar que é difícil abrir mão deles, mas como que os pecados, que na verdade são maneiras viciosas de existência, nos levam a um lugar de menor potência, de menor realização. Então, se você quer realmente, verdadeiramente conhecer a sua capacidade de ação, de bem-estar, lide com os seus vícios, lixe os seus vícios, aproveita essa fala minha, vai lidando esses vícios e caramba, eu preciso lidar com isso, com isso, com isso, como que eu consigo diminuir ao máximo essa perda de energia, essa perda de direção, essa perda de propósito, trocando os vícios por hábitos virtuosos, tá certo? Então, voltando para a gente fechar essa aula, né, a coisa psicanalítica com a filosofia cristã. Para a psicanálise, o sujeito está sofrendo porque ele não desfruta dos seus prazeres de forma com liberdade plena, né? Então o sujeito neurotiza o seu desejo e aí então a psicanálise te leva para um lugar de não educação. Não é para você educar a sua vontade, as suas paixões, não é isso. Você na verdade tem que passar por um processo de deseducação, que é a visão romântica, russoniana, né? Que o ser humano é bom, a natureza o corrompe. Aí, pela filosofia cristã, a ideia é o seguinte: o ser humano é corrompido, ele é decaído em sua natureza, e aqui a gente tem que usar o dogma, né, do pecado original, e aqui é uma questão de fé, mas é muito valioso pelo seguinte: quando a gente olha lá fora, a realidade, a natureza, existe uma ordem. O ser humano é um animal que desvia. E por que ele desvia? Porque parece que ele está corrompido. Então, é muito interessante que a tradição cristã traz essa noção do pecado original, né? Então, e aí eu falei na aula passada, né? Se toda a humanidade se convertesse verdadeiramente e seguisse, né, a imitação daquilo que foi Cristo,
muitos problemas morais nossos estariam resolvidos. Por que isso? O ser humano carrega uma fagulha divina dentro de si. Só que o tempo todo ele oscila na sua carga biológica, genética, animal e a sua capacidade transcendente do intelecto. Então, quanto mais viciada é uma pessoa, mais próximo do animal ela se aproxima. Então, minha fala de novo é mais fácil o ser humano se rebaixar ao macaco do que o macaco dar um salto para que é o ser humano. Por quê? O macaco não carrega essa centelha divina que o ser humano carrega, que é o intelecto, de conhecer as coisas, de ordenar as coisas, de conhecer aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, quando o ser humano vai se desenvolvendo, se educando nas suas vontades, ele vai estar sempre lidando com os seus vícios, diminuindo esses vícios e criando hábitos e comportamentos mais bem estruturados, mais saudáveis, mais alinhados com uma reta ordem. Então, na próxima aula, aí para a gente finalizar, né, essa questão toda desse curso, que eu espero que você tenha gostado, tenha acompanhado até aqui, nós vamos de forma mais prática como começar a ordenar a sua vida. Então, eu dei toda essa volta, foram 9 aulas programadas, né, para eu falar de psicanálise, eu falar da sociedade atual, eu falar até mesmo da questão neurocientífica, né, do prazer imediato, eu falar da questão evolucionista, e aí desaguar na filosofia cristã para falar, vamos ordenar a nossa vida. A vida é boa, a realidade pode ser boa, mas para que ela seja boa precisa estar ordenada, organizada. O ser humano é um animal racional e se ele não está organizado, ele está numa desgraça. Então, até a gente fala, né, dentro da fé cristã sobre a graça, né? Quando o ser humano está bem, está vivendo aquilo que deveria ser vivido como projeto de Deus, ele está no estado de graça, ele está em amizade com Deus. Quando ele está em estado de pecado, ele está no estado de desgraça. E isso é muito interessante. Quando a gente percebe a angústia, o vazio existencial, a ansiedade, a preguiça, a depressão, a gente pode pensar que isso é uma desgraça, a pessoa está sentindo a vida como uma desgraça. Essa vida é desgraçada, essa vida é pesada, essa vida ela não é boa, não vale a pena ser vivida. Por quê? Você não está realizando o potencial que você tem para realizar na vida e a vida pesa sobre você. Quando você começa a se organizar, você se levanta, você se coloca então como esse filho de Deus e dá conta de realizar a sua potência no mundo. E aí a sua vida começa a entrar no estado de graça. Você começa a desfrutar da vida, apesar dos pequenos sofrimentos, mas com graça. Então, por exemplo, acordar cedo não é bom, mas se você é uma pessoa organizada, uma pessoa diligente, você consegue sentir prazer nesse esforço. Fazer atividade física tem o seu sofrimento, você está se colocando numa posição de estresse, mas quando você se educa a sua vontade, você consegue sentir prazer com isso e chega até no estado de graça depois do exercício físico. Então, é muito interessante pensar tudo isso, essa ordenação da nossa natureza e na última aula, a próxima aula, eu vou de forma mais clara, mais diretiva, mais objetiva para encerrar, te dar alguns direcionamentos, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima aula.